Começamos a refletir sobre o Salmo 23 hoje de manhã. 9 horas da manhã, no nosso culto online. Segunda parte, no Encontro de Vida, 4h30 da tarde. Agora, nós vamos encerrar essa reflexão sobre o Salmo 23. Eu vou ler este Salmo inteiro e vamos pensar nele. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. O Senhor me prepara um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto viver. Fazendo um rápido, retomando rapidamente, resumindo, começo, a introdução dessa mensagem, Salmo 23, escrito por Davi, que era rei, mas antes de ser rei foi pastor, e ele vai escrever esse lindo poema debaixo de unção do Espírito Santo, e ele vai escrever na perspectiva de Deus como o pastor, e ele como ovelha. Ele conhecia muito bem o ofício de ser um pastor. Ele foi alguém que cuidou muito bem das ovelhas, enfrentando o leão, o urso e cuidando delas. E a partir dessa experiência, ele vê Deus como o pastor. E ele começa dizendo, o Senhor é meu pastor. E nós comentamos que todas as promessas que estão no capítulo 23 de Salmos estão na dependência dessa primeira declaração. O Senhor é meu pastor. Se o Senhor é o nosso pastor, as promessas que vêm a seguir terão efeito na nossa vida. No entanto, se Ele não é o nosso pastor, não podemos reivindicar essas promessas. O Senhor é nosso pastor quando nós o temos como nosso Salvador. Jesus disse, eu sou o bom pastor da vida pela ovelha. Quando Jesus é o nosso pastor de verdade, e Ele o é, quando o recebemos como Salvador e Senhor, Ele passa a ser o nosso pastor. E, diante disso, Ele vai olhar por nós. Ele vai nos levar aonde há o alimento. Ele vai levar o refrigério para a nossa alma. Ele vai nos guiar pelos caminhos corretos, mesmo em momentos de perigo, que ele usa a figura de um vale de escuridão e morte, ele estará conosco, assim como o pastor cuida da ovelha quando ela vai passando à beira de precipício, de vales muito perigosos e às vezes até com pouca iluminação. O pastor cuida com o seu cajado e a sua vara. Assim Deus faz conosco nesses momentos, nos guardando e nos protegendo. Essa primeira parte do Salmo, a figura é essa: Deus o pastor e nós como ovelhas. A segunda parte, as figuras mudam. E ele vai dizer que o Senhor, Ele prepara um banquete para nós à vista dos nossos inimigos. E aqui ele coloca o nosso Deus como hospedeiro, aquele que está nos recebendo na presença dele, na casa dele. Esse Deus todo-poderoso nos recebendo. No momento em que alguém convidava alguém para que fosse à sua casa, se esse hospedeiro honrava aquele a quem ele convidou, ele tinha
alguns comportamentos muito especiais. E quando recebia, não tinha calçamento, asfalto, e os calçados eram sandálias, e então ele lavava os pés. Alguém da casa lavava os pés, geralmente o escravo da casa, mas recebia lavando os pés e também derramando óleo na cabeça. Era uma ação de honra para com o visitante. E, de igual forma, esse hospedeiro assumia a responsabilidade da segurança pelo seu convidado. Mesmo que esse seu convidado tivesse inimigos e que talvez queriam atacá-lo, alguma coisa assim, ele estava sob a responsabilidade desse hospedeiro, e ele iria guardá-lo, mesmo que eles estivessem olhando, tentando destruir. O que eles veriam seria esta pessoa sendo bem recebida, cuidada e com uma mesa abundante para em um momento digno e lindo de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, esta figura, dessa história, desse costume que havia naquela época. E então ele coloca o nosso Deus como alguém que nos recebe. Quem é que Deus recebe? Na presença dele e com toda essa honra. São aqueles que fazem parte do rebanho dele. São aqueles que o seguem, que têm um compromisso com ele. Esse que ele cuida deles como ovelhas, mas ele também os recebe na sua presença com honra. E não é que nós mereçamos tal honra. Não, essa honra é por causa da graça. Deus nos recebe na presença dele por causa da sua graça. E a graça de Deus se manifesta no fato de ele ter entregado Jesus para vir a esse mundo e morrer na cruz pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que nós temos acesso ao trono da graça por meio do sangue de Cristo. E eu sempre gosto de destacar que o autor aos Hebreus dá um nome do trono de Deus. E diz que esse trono é o trono da graça. Não é o trono do mérito pessoal. Não, não. Ninguém tem méritos suficientes para chegar diante de Deus e dizer: ei, Deus, eu estou aqui, me receba, você tem que me receber porque eu faço umas coisinhas boas. Não, não, não. Nós só acessamos Deus por causa da graça dele. E quando temos consciência da graça, recebemos a Cristo, entendemos que somente Jesus é o caminho que nos leva a Deus, entendemos que é somente o nome de Jesus que tem autoridade diante de Deus, nós podemos nos enquadrar nesta figura, nós podemos nos ver sendo recebidos por Deus, e Deus nos recebe com amor. Davi disse: ele prepara um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Há inimigos, mas Deus é aquele que prepara um banquete à vista dos inimigos. Ele tem essa responsabilidade de guardar. Tu me honras. Eu sou aquele que estou na tua presença. O Senhor é Deus, o Senhor é santo, o Senhor é digno, mas mesmo assim o Senhor me recebe e o Senhor me honra. O Senhor unge a minha cabeça com óleo. O Senhor unge a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. O Espírito de Deus também vindo sobre nós e enchendo a nossa vida.
É assim que Deus recebe aqueles que o buscam. É assim que Deus vai tratar com aqueles que o têm como pastor. Ele vai cuidar, Ele vai honrar, Ele terá e exercerá o devido cuidado com os seus. E no último versículo, Davi coloca uma convicção e depois uma ação dele. Ele diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Ele está dizendo, Deus é fiel. É o que ele está declarando. Ele está dizendo, gente, Deus é fiel. Este salmo é o salmo que, com certeza, é o mais amado de todos os salmos. É amado por todos os cristãos, os judeus, o mais lido, o mais declamado, decorado. É lindíssima essa poesia, inspirada pelo Espírito Santo. E aqui está falando da convicção do salmista a respeito da bondade e da fidelidade de Deus. A Bíblia diz que Deus é bom. A Bíblia diz que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem de Deus. Boa dádiva e dom perfeito. Isso tudo que vivemos não se trata de maldade de Deus. Deus é sempre bom. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito é que vem de Deus. Deus, por ser bom, Ele instrui as pessoas como elas devem andar e proceder. Ele deixou a sua palavra para que a humanidade a lesse e a obedecesse. Deus fala como nós devemos viver, para que as coisas tenham boa condução aqui na terra. No entanto, a verdade é que grande parte das pessoas não quer compromisso com Deus e não andam dentro dos princípios dele. E então, muita coisa, nada boa começa a acontecer. E às vezes os homens querem atribuir a Deus o mal. A Bíblia também diz que o que o homem semear, isso vai colher. E o que é que esse mundo tem semeado? Entre outras coisas, esse mundo tem semeado morte. Milhões de crianças, de inocentes, têm sido assassinados todos os dias por meio do aborto. Ninguém é tão indefeso como uma criança no ventre, que é atacada e então assassinada. Deus, quando Caim matou Abel, ele disse a Caim: o sangue do teu irmão está clamando diante de mim. O sangue inocente tem voz diante de Deus. E esses abortos anunciam o pecado da humanidade. A terra manchada por sangue inocente. Agora, eu não estou dizendo que essa é única, exclusivamente a causa, não estou anunciando isso, não estou fechando nisso, dizendo que é isso, mas sabe, eu vejo a semeadura de morte. Aqui no Brasil, defensores do aborto, as celebridades. Cuidado com isso. Não dê o teu prestígio àqueles que defendem o aborto. As mídias, as redes, aos canais que defendem o livre assassinato das crianças. Neste ano,
não sabemos ainda o que vai acontecer, mas é ano de eleição. Ei, não vote em ninguém que seja a favor do aborto, porque isso é semear morte na terra. E tudo o que a gente semear, a gente vai colher. Não vote nas ideologias defensoras do aborto, porque isso pode trazer sérias consequências. Cuidado com esses discursos a favor do aborto que são muito bem construídos, que têm uma articulação muito boa, uma excelente retórica, mas eles são do inferno. E quando se aborta, se semeia a morte. Quem sabe você que está me assistindo já cometeu aborto. Uma mulher ou um homem junto com essa mulher e que apoiou e às vezes até forçou uma mulher a cometer aborto. Você semeou a morte. E não há justificativa para a morte de inocentes. O que fazer com isso? Deixa eu dizer uma coisa a você. Arrependimento. Não justifique. Se arrependa. É preciso arrependimento. Nós precisamos nos arrepender pelos assassinatos de crianças inocentes cometidos nesse país, nesta nação, no mundo. Precisamos nos insurgir contra isso. Quando se semeia a morte, se colherá a morte. Que Deus tenha misericórdia de nós. O que é que essa humanidade tem semeado? E essas coisas acontecem. Eu não sei todas as razões, todos os mistérios, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus é bom quando a gente está no rebanho dele, na presença dele, bondade se manifesta. Mas a humanidade, de maneira geral, tem se retirado da presença de Deus. Tem se insurgido contra ele, contra a palavra dele, contra os princípios dele, e tem se colocado nos lugares onde a maldição vem. E muitas coisas podem estar acontecendo a nível mundial, individual, familiar. A palavra de Deus diz, segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus. Eu vou ouvir o clamor e vou sarar a terra. Nós precisamos de arrependimento, não de revolta. Não é uma questão de, o que está acontecendo com Deus, por que Deus está fazendo. Não, Deus não faz isso. É o homem que escolhe determinadas coisas. E dentro do que nos cabe, dentro do alcance de nossas ações de responsabilidades, nós temos que nos arrepender. Nos arrepender pelos pecados que nós, como igreja, temos cometido. Como indivíduos, como famílias. É tempo de voltar a Deus. Jeremias disse, coloca a tua boca no pó, talvez haja esperança. E é tempo de nós nos humilharmos, de colocarmos a nossa boca no pó, na consciência que Deus é um Deus bom. Ele disse, sei que tua bondade e fidelidade, Deus é fiel. Infidelidade não está com Deus, está com os homens. Mas se a gente está no rebanho dele, se a gente tem compromisso com ele, essa bondade e essa fidelidade nos acompanham. E Davi disse, me acompanharão todos os dias da minha vida.
E sabe o que ele faz em resposta a isso tudo? Com essa fidelidade de Deus, e repito, Deus é fiel, Deus será fiel com os fiéis. Se você é fiel, continue fiel a Deus. Aconteça o que acontecer, seja fiel a Deus. Se você não tem sido fiel, é tempo de retorno, é tempo de arrependimento, é tempo de confissão de pecados, é tempo de mudança de vida. Individualmente, como família, é tempo de voltar-se para Deus e assumir um compromisso de fidelidade, pois Deus é bom. E Davi dizia: eu experimento isso tudo, e sabe o que eu vou fazer? Eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E aqui ele está falando de culto a Deus. Culto a Deus. Muitas vezes as pessoas acham tempo para tudo. Aos domingos, acham tempo para ir ao shopping, para passear, para fazer. Mas de repente, sabe, estou cansado, não dá para cultuar, não dá para ir à igreja. Pois é, agora não dá mesmo. Mas se Deus quiser, daqui a pouco vai dar. E sabe qual é um sinal também de fidelidade? Quando nós honramos ao Senhor e a gente volta à casa dele sempre. Enquanto a gente vive, a gente está na casa dele. Essa história que não cola de gente dizendo: porque não preciso ir à igreja, porque eu faço minha oraçãozinha na minha casa e tudo bem. Não. Jesus instituiu a igreja. Igreja, eclésia no grego, fala do ajuntamento dos que creem, é estar juntos. Não é cada um na sua casa, cada um fazendo a sua oraçãozinha. Não, porque tem gente que vai lá e que é muito pior do que eu. Sabe, nós não somos ninguém para julgar quem quer que seja, e se tem gente pior na igreja, tem chance de melhorar. Agora, quem se acha muito bom e acha que a igreja não é digna da presença dele, está em maus lençóis. Não está fazendo o que Davi fazia, voltar à casa do Senhor, estar em culto constante ao Senhor. Eu sei que eu estou pegando no pé de muita gente aqui, mas eu acredito que isso é a palavra de Deus para nós. Eu sei que é uma repreensão. E a Bíblia diz: repreenda o sábio, ele vai te amar. E essa minha repreensão é a luz da palavra de Deus. Como um pastor, como um ensinador, como um profeta de Deus, é que eu digo essas coisas hoje à noite. Eu creio que o Espírito de Deus tem colocado essas palavras na minha boca. Eu creio que é um tempo de quebrantamento para que haja um despertamento. Nós temos orado por um avivamento e esperado um grande avivamento. Mas talvez, para que venha esse último e grande avivamento antes da volta de Jesus, seja preciso um tempo de quebrantamento como este. É um tempo difícil. E o que vai acontecer depois vai depender do comportamento que estamos tendo durante esse tempo. Que diante dessas dificuldades tenhamos o coração quebrantado, que nos humilhemos diante de Deus. A palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
A palavra de Deus nos diz: humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, os exalte. Eu quero convidar você, que não recebeu Jesus ainda, a recebê-lo. Você que já o recebeu e se afastou dele, eu quero convidá-lo a reconciliar-se com ele. Eu quero convidá-lo a uma profunda reflexão da maneira que estamos vivendo. Eu quero convidar você a se reunir com sua família, com seu cônjuge, a orar juntos, a conversar, a pedir perdão, a liberar perdão, a dar as mãos, a clamar junto a Deus. E Deus é bom. A Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Eu quero afirmar que Deus fará grandes obras e grandes maravilhas na vida daqueles que se quebrantarem. O Espírito de Deus os visitará e fará com que eles se levantem de uma maneira diferenciada. Eu creio nisso. Eu quero orar. Quero orar por você, por tua família. Você que tem família, eu sei que tem muita gente que nem família tem, talvez você esteja sozinho aí na sua casa. Quero orar por você. Mas que a postura de cada um de nós seja essa de seguir o sumo pastor Jesus Cristo. Confiar nele. De estar junto com ele, pois então ele vai nos receber na presença dele e vai nos honrar. E assim estes vão experimentar bondade e fidelidade de Deus. Esse salmo não é um contexto de mil maravilhas, que tudo está acontecendo muito bem. Não. Ele fala aqui de dificuldades, ele fala de vale, de trevas e morte. Ele fala de perigo. Ele considera que a nossa vida vai passar por perigos. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Tem perigo na vida. Vivemos um tempo de perigo. Mas nesse tempo de perigo, sigamos o sumo pastor. Tenhamos compromisso com ele. Seja ele nosso Salvador, nosso Senhor. E nós vamos experimentar ele nos honrar nessa situação. A palavra de Deus diz: então se verá a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Que sirvamos a Deus. Talvez você tenha deixado de voltar à casa do Senhor. Que a partir desse tempo isso nunca mais aconteça, que você esteja na casa do Senhor. E a bondade e a fidelidade dele será experimentada. Pode ter momentos muito difíceis, mas Deus é bom e Deus é fiel. Que a nossa semeadura seja de coisas boas. Eu creio que Deus fará grandes maravilhas.